Diante da Tua presença, nós nos encontramos nessa manhã, Senhor, como homens que foram submetidos a tantas verdades ao longo dessas 7 aulas que tivemos. Fomos informados a respeito de tantas realidades que afligem a nossa conduta, que afligem a nossa maneira de se comportar diante desse mundo mau, que reconhecemos que precisamos do senhorio de Cristo nas nossas vidas. Primeiro, para nos conscientizar do nosso posicionamento diante do Senhor. E num segundo momento, para constranger os nossos corações, a nos alinharmos àquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Por isso, nessa manhã, Deus, põe a Tua mão sobre o coração de cada homem que aqui está, que de fato, ó Deus, possamos nos tornar crianças diante do Senhor, ó Deus, desejosos de receber do Senhor mais do que informações, mais do que orientações, mas acima de tudo, ó Deus, que possamos receber do Senhor ordens que devemos obedecer, sem questionar, sem negociar, mas apenas obedecer. Que nessa manhã o Senhor possa colocar a sua mão sobre cada coração aqui, e de fato, ó Deus, possamos desejar pelo genuíno leite da Tua palavra, capaz de nos nutrir daquilo que necessitamos. Fica conosco, nos abençoa. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Pode entrar, gente. Pode entrar. Enquanto você se acomoda aí, nós estamos então na última aula desse ciclo, com o tema enfocado para homens do pecado intocável, ou dos pecados intocáveis, né? Já consideramos 7 pecados. Lembram quais são? Vamos tentar fazer uma rápida recapitulação aqui. 7 pecados que nós já ouvimos e aprendemos aqui. Primeiro pecado, lembra? Ira. Rapidamente, um princípio que você tirou dessa aula. Nada. Nada. Irai-vos, mas não pequeis? Irai-vos, mas não pequeis. Tá bom. Vamos lá. Orgulho. Um princípio. É um impedidor do crescimento espiritual. Ótimo. Um impedidor do crescimento espiritual. Egoísmo. Cri, 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 cri. É um dos descumprimentos, né, do que Deus nos ensina, né, que a gente deve estar preocupado com o próximo e não com nós mesmos. Ótimo. Vamos lá. Descontentamento. O que é que você aprendeu a respeito disso? Rebeldia contra a soberania do Senhor. Rebeldia contra a soberania do Senhor. O descontentamento, quando eu sou uma pessoa descontente, eu sou rebelde, na verdade. Tá bom? Mais porque os outros têm e não olho para aquilo que eu já tenho. Ótimo. Né? 5, ansiedade. O que você aprendeu a respeito de ansiedade? Falta de fé. Ansiedade é uma manifestação da minha incredulidade, né? Da minha falta de fé. Tá bom? Vamos lá. Medo. Medo bom e medo ruim.
Medo bom, medo ruim. Mais alguma coisa? Eu acho que medo é um congelante da vida, viu? Um congelante. Paralisante, né? Congelante da vida de modo geral, né? Ótimo, tá? A semana passada, tá fresquinho aí na sua mente, tá? Acomodação. Preguiça. É um jeito bacana de falar preguiça, né? É um jeito chique, né? Assim, anestesiado. É um jeito chique de falar, né? De uma preguiça generalizada que nós homens temos na nossa caminhada, né? As obrigações que Deus tem para minha vida, né? Joia, ótimo. Comprometimento. Isso, né? Agora, entenda, nós estamos aqui há 7 semanas ouvindo dessas realidades e hoje nós não somos capazes de mencionar um princípio, um valor, e quando fazemos isso é com muito custo. Por que que a gente tem essa dificuldade? Por que que não lembramos? Porque, embora nós saibamos que essas são verdades muito significativas, muito importantes, muito necessárias para a minha caminhada cristã, mas depois de ser exposto a isso, eu simplesmente me esqueço. Não consigo lembrar, não consigo resgatar aquilo que eu entendi naquele momento que ouvi que era importante. A resposta científica está aqui, né? A curva do esquecimento. Quando você é exposto sobre uma verdade, imediatamente você é capaz de reter 100% dessas informações. Mas 20 minutos depois, você conversando com outras pessoas, você se distraindo de outras formas, você já diminui para 58% daquilo que você foi exposto. E assim sucessivamente, chegando então a 31 dias, apenas então somente com 21%. Agora, é trágico isso, não é? É trágico essa realidade. Mas é uma realidade que atinge você, que me atinge, que atinge todo o pessoal que está lá no culto, né? Que sai depois de ouvir uma mensagem dizendo assim, rapaz, que mensagem! Que a apresentação da palavra de Deus significativa, 20 minutos depois, já não é tão significativo assim. Né? Por que eu estou apresentando isso para vocês? Porque nós estamos na última aula. Tá? Porque se você não fizer alguma coisa prática daquilo que você ouviu aqui, você simplesmente vai apenas então somente passar por mais um curso e isso vai ficar esquecido no passado. Sabe aquela Bíblia que está na estante e que você nunca abre? É mais ou menos isso que vai acontecer. Né? Agora, eu queria dar para vocês uma alternativa para estimular uma melhora na sua aprendizado, na nossa maneira de aprender. Eu posso ter alguns recursos, e eu tenho alguns recursos, para solidificar essas verdades na minha mente e no meu coração. E eu posso recorrer a eles, né, buscar a eles, abraçá-los e tornar então aquilo que eu fui exposto a algo que seja mais duradouro na minha vida e na minha caminhada. Para isso, eu queria que você olhasse mais esse gráfico aqui. Isso chama cone de Daly, ou seja, é a retenção por combinação de estímulos. Quanto o ser humano retém dependendo dos canais sensoriais ativados no aprendizado. Você pode reter muito mais do que aquilo que você está retendo até então. Tá? O gráfico é dividido em uma situação passiva
e uma situação ativa. Então, quando você faz uma leitura a respeito de um assunto específico, a sua mente é capaz de reter 10% daquilo que você, de fato, leu ali. Tá? Mas quando você combina a sua leitura com a audição, ou seja, você leu um texto a respeito de um assunto, você decidiu ouvir uma mensagem a respeito do mesmo assunto, isso torna, então, a sua assimilação àquele assunto 20% a mais. Né? Se você, então, combina a leitura, o áudio, a imagem, 30%. Se você vai um pouco mais adiante e vê um vídeo a respeito disso, você, então, alavancou ainda mais a sua compreensão. Agora, perceba, nós estamos falando de pecados. Tá? O desafio para mim e para você parte exatamente dessa realidade aqui. Né? Se você só ouvir sobre ira 45 minutos aqui, tá? E se esquecer do assunto, e esse for um problema seu, e você não correr atrás, e não começar a ler um pouco mais, a ouvir um pouco mais a respeito, a ver imagens a respeito, você simplesmente vai parar o processo. Mas se você combinar esses processos, você pode então tornar maior então a sua capacidade de reter e a sua capacidade de agir em torno disso. A outra parte do gráfico aqui é a parte ativa. Ou seja, quando você combina tudo aquilo lá com uma demonstração ao vivo. E essa demonstração ao vivo, você pode fazer a respeito dos pecados olhando para as pessoas. Olhando para as pessoas que trabalham com você. Olhando para as pessoas que estão próximos a você na família. Né? Deixa eu te dar um exemplo. Eu trabalho num restaurante. Tá? Gerencio uma unidade de um restaurante. Algumas semanas atrás, houve um quebra-pau entre o cozinheiro e o auxiliar de cozinha. Estou no escritório, ouço o quebra-pau, os dois descem, e se eu não aparto, eles iriam às vias de fato. Ira. Né? Eu disse, aqui não, vai para casa, amanhã a gente conversa. Né? Na minha cabeça, os dois estão fora. Vou demitir os dois e ponto final. Acabou. A minha patroa disse, não, espera lá, vamos conversar. Né? Os dois crentes. Eu estou falando de gente aqui que frequenta a igreja. Tá? Não é de gente não crente. Dois crentes. Tá? No outro dia, chamamos, conversamos, acertaram a situação. Eu disse, bom, agora que vocês acertaram a situação entre vocês, nós temos um problema com toda a equipe da cozinha. Vocês vão subir lá e vão pedir perdão para eles. Né? E eles fizeram isso. Depois disso, o ambiente melhorou. Agora, por que eu estou pensando isso? Tá? Se a gente, então, parar o processo aqui e não começar a perceber os prejuízos que o meu pecado não submetido ao senhorio de Cristo pode causar, pode chegar nesse fato. Mas quando eu começo a olhar a vida da outra pessoa e perceber, olha, né, se eu caminhar por essa direção, vai dar nisso. Mas se eu caminhar por essa direção, que é o aconselhamento da palavra de Deus na minha vida, eu posso lidar com isso. E essa combinação, então, de realidades sensoriais que você é exposto, te ajuda a não apenas reter, mas também a começar a viver, a dar uma simulação prática dessa realidade, a uma experiência real para poder ensinar outra pessoa. Agora, todos nós aqui somos homens que têm
o dever de lidar com esses pecados mencionados aqui, de forma a submetê-los ao Senhor e a sermos exemplos para a comunidade. Exemplos para a comunidade aonde eu estou. Quer seja no trabalho, quer seja na família, quer seja na igreja, na escola, na faculdade, aonde você estiver. É essa a realidade que expande o Evangelho. Porque aqueles pecados lá não são realidades apenas nossas, como cristãos, mas são realidades da humanidade. Todos nós sofremos de ansiedade, de preocupações, de ira, de medo. Então, é uma realidade que se pulveriza por toda a realidade humana. Mas quando nós lidamos adequadamente com isso, nós nos tornamos capazes, então, de ser exemplos para essa sociedade, modelos para essa sociedade. Querido, como homem, eu e você, nós temos o dever de nos tornarmos modelo. Modelo para a igreja, modelo para a família, modelo para a sociedade, porque aí sim, lembra o texto? Vão reconhecer que nós somos discípulos de Cristo quando nós tivermos amor uns aos outros, controlando os impulsos pecaminosos do nosso coração. Hoje, nós vamos falar sobre a mentira. Eu completei ali o tema colocando a seguinte frase: mentira que contamos e acreditamos serem intocáveis. São aquelas mentiras que você conta, que eu conto, que todos nós contamos, que nós entendemos que são simplesmente intocáveis. Ninguém vai tocar nessas realidades. Para isso, então, eu recebi a seguinte proposta e objetivos para esse curso. Primeiro, analisar biblicamente as mentiras que os homens contam. Fazer uma análise dessa realidade. Reconhecer as omissões estratégicas, exageros profissionais e dissimulação espiritual comuns aos homens, que utilizam da mentira como proteção. Considerar as raízes que encontram solo fértil no medo e na autopreservação masculina. Entender alguns danos à confiança familiar, também eclesiástica, e assumir compromissos práticos com a integridade e a verdade comum, como um antídoto para toda a mentira. Então, foi isso que eu recebi como proposta para esse nosso tempo aqui, tá? Para isso, eu queria que você olhasse mais esse quadro aqui. O ranking das mentiras que contamos. Para nós mesmos, para outros. Para nós mesmos, eu mudo quando eu quiser mudar. Eu paro de mentir quando eu quiser parar de mentir. Eu paro de ser irado quando eu quiser parar. Eu paro de ter medo quando eu quiser. Eu paro de ser ansioso quando eu quiser. Mentira, querido. Mentira. Ela não vai descobrir, falando a respeito da esposa, da namorada. Ela não vai descobrir. Mentira. Um dia a casa cai. Tudo que está encoberto vai ser revelado. Não sou eu que estou dizendo. É o Senhor Jesus Cristo que diz isso. Né? Acreditar nisso é uma piada, é uma mentira. Né? O problema não sou eu. O problema não sou eu. O problema é o meu vizinho. O problema é a minha esposa. O problema é o trabalho em si. É o meu patrão. Mentira. Sempre o problema sou eu. É que muitas vezes eu não quero admitir isso.
Eu prefiro acreditar nessa mentira. Só vou dar uma olhadinha rápida. Quando a gente começa a ser seduzido pela pornografia, a ser seduzido para olhar a vizinha, a amiga da esposa, só vou dar uma olhadinha. É mentira. Você não vai parar na olhadinha. Porque você não tem controle sobre isso. Né? Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém. Lê do engano, você precisa sim. Precisa. Precisa de amigos. Precisa de gente que está ao seu lado. Precisa de gente que te cobre. Precisa de gente que constantemente está interessado na sua vida. Né? No mês que vem eu guardo dinheiro. Né? Quantas vezes nós falamos isso? Para nós mesmos. Né? No mês que vem não vai ter outra. Né? E se a gente pegar isso aqui também, a respeito de, por exemplo, de lidar com a saúde, no mês que vem eu faço. Né? No mês que vem eu me cuido, no mês que vem eu vou no dentista, e só vou no dentista a hora que dói. Né? No mês que vem eu vou no médico, e só vou no médico a hora que as coisas, né, não estão mais em condições de normalidade. Né? Entende? São mentiras que nós contamos para nós mesmos e nós acreditamos nelas. Achando que, de fato, ela é isso mesmo, essa é a realidade. Né? Para os outros, estou quase chegando. Nem saí de casa, mas estou quase chegando. Né? Não me importo com isso. Né? Quando, de fato, lá no seu coração você se importa, assim. Né? Talvez uma palavra, talvez uma crítica. Né? Não me importo com isso. Né? Está tudo 100%. Né? O pastor Fernando é assim, né? Você diz para ele, tudo bem? Né? Ele diz, tudo bem não, né? Tudo não tem jeito, né? 100% nunca está bem. Né? Eu vou fazer. Quantas vezes você falou para sua esposa que ia fazer e não fez? Né? Quantas vezes você falou para o seu filho que ia fazer e não fez? Quantas vezes no trabalho você falou que ia fazer e não fez? Né? A internet caiu aqui, por isso eu não respondi. Né? Uma mensagem importante no seu WhatsApp, no seu e-mail, você não responde e é confrontado com aquilo e diz, pô, a internet caiu. Né? Eu sei fazer isso. Deixa comigo. Né? Quando de fato você nunca fez, mas deixa comigo. Né? Deixa que eu mato no peito essa realidade. Né? Mentiras que contamos para nós mesmos e para os outros. Por que acontece isso? Porque nós estamos inseridos numa cultura que fala mais ou menos isso. Essa é uma frase de Mário Quintana. A mentira é uma verdade que simplesmente se esqueceu de acontecer. O que ele está dizendo com isso? Que mentira, na verdade, é verdade. Né? Que mentira é verdade. Só não aconteceu. Mas é verdade. É verdade para o mentiroso, né? Que está narrando aquela realidade. Né? Mas, para mim, essa frase se encaixa exatamente naquilo que você ouviu na mensagem passada, no domingo passado. A nossa insistência em contrabandear verdades do mundo para o reino de Deus. Padrões de comportamento do mundo para o reino de Deus. Nós somos hábeis em fazer isso. Nós somos habilidosos em lidar com essas realidades. Nós insistimos em fazer esse movimento.
Só que ao fazer esse movimento, nós criamos outros movimentos prejudiciais que nós vamos estar tratando um pouquinho mais para frente. Bom, deixa eu definir alguns termos aqui. Isso aqui é uma visão geral criada por IA. Tá? O que é intocável? Nós estamos tratando de pecados intocáveis. Tá? É um adjetivo que descreve algo ou alguém que não pode ser tocado, física ou figuradamente. Significa intangível, inalterável, ou mais comumente uma pessoa ou reputação que não aceita críticas, punições ou está acima de qualquer suspeita. Muitas vezes por possuir alto prestígio ou proteção especial. Homens, né? Muitas vezes nós nos enquadramos exatamente nessa realidade aqui. Né? Nós estamos acima de qualquer suspeita. Nós nos achamos acima de qualquer suspeita. Perante a esposa, perante os filhos, perante a sociedade. Isso então nos dá o direito de agir como queremos agir. Como melhor nos couber naquele momento. Pecado. Pecado é a transgressão voluntária e consciente da lei de Deus. Uma ofensa direta ao seu caráter e uma ruptura na relação entre o Criador e a criatura. Teologicamente é descrito como errar o alvo, a santidade divina, abrangendo ações, pensamentos e omissões. Esses dois termos nós fomos expostos aqui, né, constantemente ao longo dessas aulas. Tá? Definindo os termos ainda. O que é mentira? Mentira é uma oposição direta à natureza de Deus, que é a própria verdade. Deus é a verdade. E ao mentir, eu me oponho exatamente a Ele. Ela é considerada uma prática destrutiva, que corrompe o caráter, destrói os relacionamentos e separa o ser humano de Deus. Pois não. Isso ainda... Não, isso aqui não. Isso não. Não. Só aquela primeira parte lá. Tá? A origem bíblica da mentira. Evangelho, João 8,44. Vós tendes por pai... Quem? Quem que é o pai? Não estou ouvindo. Por que nós temos receio de falar a palavra diabo? Se a Bíblia está dizendo exatamente isso. Né? Porque nós temos a tendência de amenizar as coisas. Porque nós temos a tendência de maquiá-las. E nós temos a tendência de separar os elementos. O diabo e a realidade da mentira. Mas parece que a Bíblia, ela une as duas coisas. Né? Ela aproxima as duas coisas. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida, desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ao ser confrontado com esse texto, eu preciso começar a questionar a minha conduta a respeito da manipulação que eu faço com aquilo que sai da minha boca, aquilo que eu prometo, aquilo que eu me comprometo. Eu preciso começar a entender um pouquinho mais isso e a aproximar essas duas realidades. Né? Ainda para a nossa aula, quem é o mentiroso? Mentiroso é uma pessoa que tem o hábito de dizer mentiras, que busca enganar alguém,
por meio de falsidade. Alguém capaz de criar uma narrativa ilusória dos fatos que não correspondem com a verdade. O mentiroso se acha intocável, acreditando que nunca será desmascarado, e este pensamento contribui para que continue a sua jornada mentindo ainda mais, criando ao seu redor uma sensação de impunidade. Eu coloquei o texto do Salmo 42, 7 aí, a primeira expressão lá do Salmo: um abismo chama outro abismo. Ou seja, não tem jeito, né? Quando eu entro pelo caminho da mentira, eu não conto uma mentira. Eu preciso contar outras mentiras para solidificar aquela primeira mentira, para que ela se torne, então, algo crível para as pessoas. Deixa eu tentar ilustrar um pouquinho mais isso aqui, tá? Uma mentira chama outra e mais outra e assim sucessivamente. Agora, o mais incrível é esse quadrinho aqui, né? Qual o seu problema? O senhor quer ouvir a verdade? Né? E aí a outra pessoa coloca assim: se ela estiver de acordo com as minhas crenças, se não, prefiro a mentira mesmo. Né? É incrível como isso choca. Né? Eu prefiro ouvir uma mentira do que uma verdade que vá ao encontro dos meus valores, das minhas crenças. E aí eu coloquei um outro quadrinho aí, né, com dois guichês lá, né? O primeiro guichê cheio de gente, tá? Mentiras reconfortantes. E o outro, verdades desagradáveis. Agora, eu queria avançar um pouquinho mais aqui, né? E começar a lidar um pouquinho mais com a nossa realidade própria aqui de igreja. Né? Por que nós temos semanalmente em torno de 2.000, 3.000 pessoas que vêm ao culto ouvir verdades desagradáveis? Os últimos cultos que nós temos ouvido têm sido de verdades desagradáveis. E por que está cheio lá? Por que você acha? Eu tenho uma colocação, mas deixa eu abrir aqui. Por que você acha? Acho que as pessoas estão anestesiadas, né? Hã? As pessoas estão anestesiadas pelo próprio pecado. E a palavra fala, né? Que a gente vai sentir a coceira, né? Tá. Que mais? Por que nós temos um número significativamente de pessoas que estão frequentando a igreja e ouvindo verdades que mexem, que desagradam, que geram um certo desconforto? Elas ouvem, vêm para ouvir, mas nem sempre para colocar em prática. Então, ouvir é fácil. Elas ouvem, né, mas nem sempre colocam em prática. Agora, deixa eu trabalhar um pouquinho com você sobre esse texto. Lucas capítulo 15, versos 11 a 31, fala sobre a parábola do filho pródigo. Nós não vamos lê-lo aqui, tá? Mas eu queria que você, daquilo que você conhece do texto, tá? Você caminhasse comigo nessa jornada aqui, tá? Essas 4 colocações aí, eu ouvi de uma mensagem do Hernandes Dias Lopes, que ele trata exatamente sobre o filho mais novo. Não sobre o filho mais velho, mas sobre o filho mais novo. Tá? E ele diz assim, que num primeiro momento o filho mais novo era feliz e não sabia. Ele estava na casa do pai, ele tinha tudo, todo o acesso, todo o conforto,
todos os privilégios, era feliz e não sabia. Mas num dado momento, o coração dele começa a se curvar ao engano da mentira, da insatisfação. E ele então começa a olhar para aquela realidade e chega num segundo nível que era infeliz e não sabia. Tá? E qual é o estado de infelicidade dele aqui? É que ele olha para fora do seu reduto e começa a dizer assim, espera lá, eu quero já, eu quero desfrutar já de tudo aquilo que a sociedade está fazendo. Então ele recebe a herança, começa então a se envolver com aquilo, a se envolver com prostituição, a gastar dinheiro. Só que chega no momento, a realidade começa a se descortinar diante dele. Ao ponto dele chegar então a uma infelicidade, ou uma infelicidade consciente. Num primeiro momento ele era feliz e não sabia. No segundo momento ele era infeliz e não sabia também. Mas no terceiro momento a sua infelicidade começa a vir à tona. E começa a vir à tona quando as coisas começam a ficar ruins. O dinheiro acaba, os amigos somem e as coisas começam a ficar nubladas. Ao ponto então dele chegar e dizer, pera lá, né? Chega de comer a sobra dos porcos, olha para o céu e diz, pequei contra os céus e contra o meu Pai, vou voltar. E aí então ele volta para uma realidade de felicidade consciente. O que eu quero deixar assim bastante marcado para mim e para você, que a mentira está envolvida aqui. E que a mentira, ela toma conta do nosso coração e nos faz agir de forma impensada. Que nos faz agir de forma a prejudicar outras pessoas. Para livrar ou para, na verdade, fazer com que os nossos desejos sejam realizados. Quando eu olho para esse texto e eu olho para a igreja, eu começo a perceber que também muitas das pessoas que estão ali, que são nós também, né, chegamos a esse ponto de um descontentamento com todas as mentiras que o mundo traz para nós. Nós estamos então dispostos a ouvir verdades que nos confrontam, verdades que incomodam o nosso coração e que nos levam a uma posição de mudança. Né? Quando o Paulinho lá de Nova Lima esteve aqui, ele falou uma frase interessante, né? Que não há crescimento na zona de conforto e que não há conforto na zona de crescimento. Ou seja, eu preciso chegar a um ponto de ficar desconfortável para poder mudar. Muitas pessoas que estão aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, muitos de nós aqui já ficamos descontentes com todo o oferecimento cristão que esse mundo traz, né? De uma série de mentiras teológicas, de uma série de enganos e de promessas que são de homens e não de Deus, que nos afastam da sã doutrina, que nos afastam das verdades divinas, que vendem para nós um evangelho que não é evangelho, que vendem para nós uma ideia e não a realidade dos fatos de que nós somos pecadores, miseráveis e que precisamos do Senhor. Só para a gente encerrar aqui, uma frase aí do Renato Russo. Toda dor vem do desejo de não sentir dor. Eu desejo tanto, tanto, tanto não sentir dor que eu acabo
na verdade, mudando o quadro. E o meu coração fica mais pesado ainda. Né? Eu peguei o texto ali de 2 Tessalonicenses, que fala sobre o anticristo, né? E diz assim: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Nenhum de nós pode rejeitar essa realidade que pode nos salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira. Se a gente aprofundar um pouquinho mais isso, né, e por exemplo, para Êxodo capítulo 9, versículo 12, né, falando, primeiro Êxodo 7,14, né, o Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. E aí no 9:12 diz assim: o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Então, quando Faraó endureceu o coração, Deus endurece o coração dele também, né? Que nenhum de nós tenha o coração endurecido a respeito das verdades que nós estamos ouvindo aqui. Vamos tomar café? Já voltamos já? Na aula que o Rafael trouxe para nós, ele falou um pouquinho sobre dopamina, e eu queria trazer um pouquinho essa mesma compreensão para vocês, né? A dopamina atuando no cérebro do mentiroso, né? Como é que essa realidade se põe diante do indivíduo que pode ser caracterizado por um mentiroso, né? A antecipação do ganho. A dopamina é o neurotransmissor da busca e da motivação, disparando intensamente antes mesmo de o objetivo ser alcançado. Ao planejar uma mentira, o cérebro antecipa o benefício, como safar-se de uma bronca, ou inflar o próprio ego. Alívio e recompensa. Se a mentira funciona, a pessoa não é descoberta, o cérebro recebe uma descarga dopaminérgica da missão cumprida. Esse pico gera uma sensação momentânea de prazer, poder ou alívio, né? Aquela frase que eu disse lá no ranking, né? Tô chegando, mas nem saí de casa, né? Quando a pessoa diz, tá bom, né? Você, então, o seu cérebro recebe esse alívio, né? E, de uma certa forma, uma recompensa de que a pessoa não sabe que eu não saí de casa. Né? Reforço do hábito. Esse banho químico sinaliza ao cérebro que mentir é uma estratégia eficaz. Né? Que fazer o subterfúgio da mentira é algo eficaz. Como consequência, o comportamento é automatizado, tornando a mentira subsequente mais provável. Ou seja, na primeira mentira eu fico um pouquinho seguro, mas quando ela cola, eu começo então a perceber que essa é uma estratégia que dá para agir e eu então vou seguir nessa mesma direção. E isso então cria um loop básico de dopamina, né? O estímulo, a experiência prazerosa, né? A liberação da dopamina, a sensação incrível, né? O reforço, quer mais, e naturalmente criando um hábito. Né? Então o mentiroso, ele começa com uma mentira, mas ele percebe que aquilo então funciona, ele então migra exatamente para um comportamento, para um hábito mentiroso. Né? Rapidamente, mentira é uma espécie de lepra espiritual. Né? O pecado é imperceptível aos olhos dos outros e é minimizado pelo indivíduo. Né? A lepra, inicialmente, ela não aparece, né? E quando aparece, eu digo, é só uma manchinha, né? E eu minimizo aquilo, né? E
o tempo passa, eu começo a perder sensibilidade naquela região, ocorre então a cauterização da consciência. Olha o texto aí de 1 Timóteo 1, 18 e 19. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, que alguns, rejeitando, por isso, naufragaram na fé. Quando eu começo, então, a rejeitar a consciência de Cristo, né, as falas do Espírito de Deus no meu coração, eu começo, então, a caminhar para cauterizar a minha consciência, né? O pecado oculto se torna público, manifesta-se a outros, juntando-se aí a outros pecados associados, e finalmente o isolamento, a exclusão, o pecado gera culpa, vergonha e o afastamento dos relacionamentos, a indiferença total, abrindo o caminho então para essa realidade da apostasia, né? Nós vamos fazer o seguinte, eu preciso de 10 grupos. Nós vamos analisar biblicamente as mentiras que os homens contam e as suas estratégias, tá? Então, façam grupos aí aleatórios, 4, 5 pessoas, tá? Esposa de Potifar, é esse texto, tá? Mais aqui, um pouquinho mais aqui. Caim, é esse texto aqui, juntem-se aí, tá? Rei Davi, tá? O texto está atrás aí, tá? Irmãos de José, o texto está aqui atrás também, tá? Sara, junte-se aí com o grupo aí, tá? Pedro, tá? Abraão e Abrão, né? Ananias e Safira, tá? Gease e Jacó. Ixi, vai sobrar homem ali, tá? Juntem-se aí, vocês todos aqui. Ó, quiser passar alguém para cá também, tá? Porque senão faltou lá, tá? Ficou perto ali, tá? Então lá para vocês, tá? Isso. 10, 15 minutinhos para vocês trabalharem o texto. Qual é a ideia aqui, tá? Rapidamente, só me ouve um pouquinho aqui, tá? Você vai ler o texto, tá? E vai enquadrar o seu personagem aí com 3 raízes aqui, tá? Raízes que levaram personagens bíblicos a cometerem o pecado da mentira. Primeira raiz, raiz da ganância e da ambição, tá? Segunda raiz, a raiz do medo e da autopreservação, tá? E terceira raiz, a raiz da manipulação e do falso testemunho. Nem sempre o personagem está numa única raiz. Ele pode estar em mais de uma. Tá bom? Pode ler. Tá? Podemos começar aqui? Então tá bom. Tá? Pode ficar do mesmo jeito que você está aí, não tem problema não. Pode ficar assim mesmo, tá bom? Vamos lá então. Primeiro grupo aqui, tá? Qual foi o personagem que vocês pegaram? A esposa de Potifar. Então, comentem para nós. A gente enquadrou na primeira a ambição da esposa dele com relação a José, pela beleza, pelo porte físico e tudo mais. Ela queria se deitar com ele, né? Então isso gerou uma ambição nela. Da autopreservação, por medo da autopreservação, ela montou uma situação onde ela gritou, uma situação como mentira, né? E segurou a manta dele, lá, o manto, como prova de que ela estava certa. Então, por conta disso, a raiz foi o medo e a autopreservação. Medo não, a autopreservação. O medo deve descobrir também, né? E a manipulação também. A manipulação e falta de testemunho foi quando o marido chegou e ela falou, ele fez isso, né? Um outro ponto que a gente também identificou,
José foi mandado para a prisão, uma mentira, porque ele sabia, a mulher que ele tinha em casa sabia da credibilidade, da seriedade de José. Sim. Então, eu posso falar, né? Ele criou para autopreservação, manda ele para a cadeia. Se fosse um fato real, como a gente hoje poderia ter sido morto. Ele era um escravo e abusado da esposa. Mas como ele conhecia o que ele tinha em casa, então ele, por conta disso, para se preservar, ele criou uma situação de mentira que foi, olha, você fez isso, você vai ficar na cadeia. Então, o importante saber aqui, para nós todos, né, é que ao entrar por esse caminho, nós então sofremos o julgo de outros pecados. Né? O julgo de outros pecados que acabam naturalmente aprisionando as nossas vidas, né? E nos fazendo tomar outros rumos, né? Aos quais nós inicialmente nem imaginávamos que tínhamos que fazer. Tá? Segundo grupo lá. Qual foi o personagem? Abel. Caim e Abel, né? Caim e Abel. Caim e Abel. Na raiz da ganância e ambição, nós chegamos aqui à conclusão de que o coração de Caim já não era um coração que estava disponível, disposto ou inclinado a Deus. Então, na hora que ele foi separar ali os frutos da terra, ele não separou as primícias. Acho que naquele batidão ele falou, pega isso aqui, exemplo, né? Colocou o resto da feira, né? O que sobrou? Tá. Coloca o resto da feira e leva lá, e aí ele chegou nesse momento querendo ali meio que manipular ali Deus, né? Falou, não, eu trouxe uma coisa boa, né? Só que aí Deus não se agradou da oferta dele. Então essa foi a raiz aí primeira da ganância e ambição dele. Então ele quis ficar com o melhor do fruto da terra. Tá. A raiz de medo, do medo e de autopreservação, aqui nós... Foi a consequência dos atos que ele teve com Deus, né? Sim. Então, quando Deus perguntou isso para ele, logo, automaticamente ele já ficou ali com um semblante, eu acredito que ali um semblante de ira, de raiva, e Deus obviamente já estava vendo o coração dele. Ele só externalizou no rosto. E a raiz de manipulação foi quando Deus volta com ele, porque Deus já sabia o que ele tinha feito. Volta com ele e pergunta, cadê Abel? E ele responde duro para Deus ainda. Ele responde tipo assim, eu sou tutor do meu irmão, tipo, eu que tenho que cuidar dele, ele que, né, meio que ele que se vire. Então esse foi aí porque ele sabia o que ele tinha feito com o irmão dele. E para auto se preservar também, né? Exato. Legal. Ótimo. Tá? Vamos vir para cá agora. Obrigado. Qual é o personagem de vocês? Davi? Na situação que Davi estava fugindo de Saul, né, ele comeu os pães da preposição. E aí? O que vocês encontraram aí? Nós encontramos três pontos. A parte da ganância, da ambição, foi quando ele viu que lá estava a espada de Golias. E um dia que quando ele derrotou Golias, ele levou a cabeça de Golias a Jerusalém, mas as armas dele guardou na tenda de Davi. E um dia essa arma foi parar no local onde estava o sacerdote. E podemos ver que talvez quando ele percebeu que lá estava a espada, ele sentiu alguma ambição, alguma ganância e pediu aquela espada. O medo foi porque ele estava... A própria palavra fala que Davi guardou as palavras no coração, ele teve muito medo de Aquis, rei de Gade, né? Porque eles cantavam aquelas canções, né? Que Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Então ele começou a ter medo. E o falso testemunho foi porque ele não estava a pedido do rei, né? Amando do rei. Ele estava fugindo do rei. Sim. E aí foi o falso testemunho que ele deu. Joia.
Tá bom, ótimo, né? O segundo grupo ali. É o caso dos irmãos de José, José, os irmãos de José. que Tá. vendem o irmão, né? Hã? No fim, as raízes da ganância e ambição, a gente entende que foi os ciúmes dos dois irmãos nessa situação toda, Tá. e que eles estavam incomodados do irmão dele estar sendo mais protegido pelo pai. Porém, todo mundo sabe que o pai não é que protegia, o comportamento do irmão mais era protegido de certa forma por causa do comportamento, né? Sim. Aí os irmãos acabaram falando assim, vamos fazer alguma coisa, vamos matar meu irmão, vamos roubar, Aí levaram o irmão, encurralaram o irmão numa situação, e aí a gente vê que essa situação do medo deles, que eles pensaram em matar o irmão, mas aí matando o irmão deve ser delicado essa situação, né? Sim. Vamos fazer, Aí resolveram jogar o irmão no buraco, como se fosse simples assim, né? Sim. Jogar o irmão no buraco, depois mataram ainda um animal e sujaram a roupa as vestes do irmão dele com o sangue de um animal para enganar o pai. Então olha só, você vê aí já entra na manipulação do falso testemunho também. Então essa é o resumo nosso aqui da Joia, situação. né? Vocês percebem que o pecado nunca está sozinho, Sim. né? Ele está associado a outros pecados, né? Tá bom. Lá atrás agora. Próximo grupo ali. Isso, e vocês? Nosso aqui é Gênesis 18, de 10 a 15, fala do episódio de Sara está na tenda, né? Ela ri, pensa consigo mesmo, duvidando daquela situação, da promessa que ela tinha acabado de receber. Sim. E quando ela é confrontada, ela diz que não riu. O texto começa dizendo afirmando que quem apareceu para Abraão foi o Senhor. Então, e tanto que ele vai àqueles 3 homens que ele viu e se curva, então isso deixa claro. Sim. E ocorre que tem um preparo, uma refeição ali para que eles fiquem um tempo com Abraão e com Sara durante um tempo. Tá. Em determinado momento eles perguntam para Abraão onde está Sara, fala está na tenda, né, e faz a promessa de que em um ano o Senhor voltaria para eles concederem um filho. E nesse momento em que ela ri. Quando ela é confrontada, o Senhor pergunta por que ela riu. Ela fala, eu não ri, e o Senhor diz categoricamente, riu sim. Né? Eu acho que a gente consegue ver traços das três mentiras aí. Tá? A ganância e a ambição, talvez, e aqui todos eles são talvez, eu estava saber exatamente a motivação dela. Da ganância olha, eu cometi um erro, talvez aqui, fui descoberta, não quero me expor. Né? Não só expor, mas perder o que eu acabei de receber de promessa. Sim. A raiz de autopreservação, porque ela fatalmente sabia que estava diante do Senhor. O Abraão definitivamente sabia, porque ele corre. O texto fala que ele viu o Senhor, ele se curva diante do Senhor. Né? E a própria manipulação do falso testemunho é o seguinte: não tá. Você pode achar, mas se você não está me vendo, eu estou aqui atrás. Tanto que o próprio Abraão disse que ela estava lá atrás. Não tem como você ver. Porque é uma bobagem. Eu acho que o texto ele fala muito o seguinte: você está mentindo, sabendo que é o Senhor, você espera. Joia, ótimo, né? Do lado deles aqui, o outro grupo. Qual é o personagem de vocês? Abraão. Tá. Eu falo. A gente entendeu que Abraão, nos dois contextos, né? Qual é o texto? O texto é Gênesis 12, 10 a 20, onde Abraão diz para Faraó que a Sara é sua esposa, né? E no Gênesis 20 ele faz a mesma coisa com Abimeleque, né? Tá. Nós entendemos que a razão principal foi o medo e a autopreservação, né? Onde ele está com medo de ser morto, e aí ele fala assim, olha, fala que você é a minha irmã para eu ficar tranquilo, ficar bem, né? Mas aí também, como você diz, né, o pecado não anda sozinho. A gente viu a questão da ganância e da ambição, né? De Faraó, ele ganhou uma série de prêmios ali, né? E é uma suposição, né? A gente fez aqui que talvez ele continuou mentindo, né? Porque tinha se beneficiado.
Então, olha, eu estou me beneficiando, né? Aí a questão da dopamina ali, não só a dopamina, uma série de prêmios ali que ele ganhou. Eu vou continuar, né, sustentando essa mentira para ficar bem na fita aqui, né, até ser descoberto. Né? Também, né, a manipulação, ele está ali manipulando ali a situação. Então, essa aí foi e nos dois casos são muito parecidos, né? Tanto com o Faraó como com o Abimeleque. Só um minutinho. O destaque que a gente deu também, Giovanni, ele fez de caso pensado. Antes ele já tinha combinado com Sara de vamos falar isso porque nós somos meio irmãos, não é uma mentira inteira. Mas ele tinha medo das consequências de contar a verdade que eram casados. Sim, sim. Ele fez de caso pensado, manipulou a esposa e manipulou a Faraó, manipulou a Abimeleque e tudo mais. Então, uma série de fatos aí. Eu volto aí um pouquinho. Não, era sobre isso, porque para Abimeleque ele reforça, quando Abimeleque vai confrontar ele, ele fala, não, ela de fato é ele continua, né, ela é minha irmã, né? Ele continua na mentira ainda, tipo, reforçando aí, tipo, mas eu menti, mas ela é de fato minha irmã. Acabaram aí vocês? Tá. Deixa eu só pensar uma realidade ali na situação de Abraão, né? Na primeira situação, ele foi descoberto. Por que ele insistiu numa mesma estratégia, mesmo sabendo que não deu certo? E por que nós insistimos também em estratégias semelhantes, mesmo sabendo que não vai dar certo? Por que esse ímpeto de insistir assim? É muito mais fácil. Muito mais fácil. Tentativa de esconder. Burrice mesmo, porque falta o temor do Senhor. Burrice? Mas para ele não deu certo. Porque a estratégia não deu certo, ele ficou vivo, ganhou presente. Mas foi descoberto. Mas tudo bem, né? Não teve consequências maiores, né? Esta vez é o problema de continuar. A gente nunca tem consequências maiores ou não considera as consequências que a gente tem. Porque o mentir desagrada a Deus. Então ganhar bois, cavalos e continuar vivo é bem mais agradável aos nossos olhos do que realmente ter desagradado a Deus. A gente não considera só desagradar a Deus como uma consequência. Por isso que muitas vezes a gente tem que chegar no fundo do poço, né? Onde não tem mais alternativas. Deus permite que faça isso, né? Vamos lá. Mais um grupo lá atrás. Qual é o personagem de vocês? Ananias e Safira, tá bom. Eles combinaram também, manipularam, né? Eles venderam uma propriedade, chegaram diante do templo dizendo que tinham vendido por um valor, mas tinham vendido por um valor maior para poder entregar menos, né? A gente entendeu aqui a questão da ganância e ambição, porque naquela época existia um ambiente de generosidade, né, entre a comunidade. Eles não eram obrigados a fazer isso, mas fizeram isso para sair bem, né? Então eles queriam ser reconhecidos por isso. E mais ou menos tipo o amigo secreto, máximo R$50, você vai lá até 500, né? Sair bem, né? E sair tudo. Foi isso que eles fizeram. E também essa questão do falso testemunho, né? Porque eles chegaram ali dizendo algo, na verdade dizendo que tinham vendido com um valor, tinham vendido na verdade com um valor maior, né? Então eles não tiveram tempo nem de se explicar, né? Os dois morreram e também, né, dentro do que o Fábio disse, foi algo premeditado, né? Eles combinaram, né? Safira também combinou isso com o marido e Joia. Último grupo lá? Podemos dramatizar? Não dá tempo. O nosso aqui é Gease, não sei se é um personagem conhecido, não tão conhecido assim, mas lembra o Jazzy Wagner do Recôncavo Baiano? Ele é um ciclo perpétuo ali de decorrências de mentira, partindo, talvez a gente chegou à conclusão que tem mais de um ponto ali na relevância, mas ele sai manipulando Naamã a respeito de uma bênção que Elias intermediou e pede propina pro cara. Pede a grana, isso aí tem valor, né? Você não quer, né? Elias não quer, a gente quer. Então ele pede lá e inventa uma mentira, né? E aí vai a respeito da ganância e da ambição, cobra por isso, recebe por isso, não só recebe uma parte, mas Naamã na inocência dá o dobro.
Então, o homem, já que está atrapalhando, passa para cá que a gente vem tirando. Né? E depois é bonito lá, com cueca, então uma situação assim de uma mentira que puxa a outra, que está muito relevante nos nossos dias. Né? Tá, sem dúvida. O professor aqui de bom jeito. E uma mentira que o texto apresenta, você mencionou no começo, é quando ele foi perguntado, está tudo bem? Ele falou, está tudo bem. É verdade. Mais um grupo lá? O nosso aqui o personagem é o Pedro, né? A passagem. Tá. Tem um grupo antes ou não? Tem um grupo antes, né? Vocês são o último aí, né? Isso. Tá. O cartãozinho estava falando de Jacó, mas acho que. Jacó. Mais o caso de Rebeca e Jacó, até talvez mais ela do que ele. Tá. Mas os dois estão no meio da bagunça. Certo. Rebeca queria que o seu filho preferido levasse a herança toda, a bênção toda. Então ela quer a grana, quer o poder, quer o status, então ela monta toda a mentira em favor de Jacó. Jacó fala, beleza, é nóis, vamos junto. Então os dois enfiam os pés aí nessa ganância. Sim, sim. Tá? É perceptível que Jacó, ele também assim, espertinho. Então ele fala assim, não, mas vai dar ruim pro meu lado. Meu pai vai ver que eu não tenho pelo. Ele vai sentir o meu cheiro. E aí eu vou ser amaldiçoado, é pior ainda. Então, não sei, melhor não. Não, vamos dar um jeito, eu resolvo. E aí, um abismo puxa outro abismo, ou seja, fica pior ainda. Vai lá, mentira. Tá? E aí, eu achei muito interessante quando Isaac vai e pergunta para Jacó, não, mas como é que você achou tão rápido a caça? E Jacó fala, o Senhor, o teu Deus, me ajudou a encontrar. Porque não era o Deus de Jacó. Ou seja, a mentira de Jacó não tinha nada a ver com o caráter de Deus. Era água e óleo. Sim. Joia, ótimo, né? O último lá, então? Sim. O nosso personagem aqui é o Pedro, né? Aquela passagem que ele nega Cristo 3 vezes, né? E ficou bem claro pra gente aqui que a principal raiz do pecado é, no caso, o medo, né? O medo e a autopreservação. Isso ficou bem escancarado, mais forte, sim, né? E salvar a PL, então, 3 vezes mentiu descaradamente, né? Joia. Isso foi a raiz do pecado que encontramos aqui. Muito bem, todos os grupos já foram? Tá? Deixa eu só dar um finalizado aqui para nós, tá? Danos causados pelo pecado da mentira. Danos emocionais e psicológicos, culpa e ansiedade, medo de ser descoberto, estresse por precisar sustentar a mentira, tá? Diminuição da autoestima, quebra de confiança, abalada ou destruída, surge desconfiança constante, rompimento de relacionamentos, prejuízos nos relacionamentos, conflitos e discussões, distanciamento emocional, falta de transparência, dificuldade de convívio saudável, né? 3 ações aqui que você pode ter, né? Compromisso com a integridade começa quando abrimos mão, primeiro, do controle, né? Trocar a ansiedade de ter de mentir para que tudo saia exatamente como você planejou, pela verdade que liberta. Abrir mão de ter razão, abrir mão da necessidade de provar o seu ponto de vista, utilizando de mentira para convencer e levar vantagem. E, finalmente, abrir mão de padrões antigos, renunciar ao comportamento enganoso e vícios que atrasam seu crescimento e escravizam a verdadeira liberdade de seguir a Cristo. Então, faça uma escolha sábia. Abra mão de viver a sua verdade, para viver a verdade de Deus. Olha o texto aí, João 17, 15 a 17. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Compromissos com a verdade, Efésios 4, 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade,
ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso procede do maligno. Não deis lugar ao diabo. Para a gente encerrar aqui, Efésios 4, 22 a 24, nos traz um comportamento adequado, né? Despojar, renovar e revestir. Tirar, colocar algo novo, né? João 15, 5, sem Jesus não dá para fazer isso, entenda isso, se submeta a isso, tá? E 1 Coríntios 12, 2:12, dependa do Espírito Santo. Você e eu não podemos fazer, mas o Espírito Santo pode dar a capacidade que precisamos para não entrar nesse caminho que é tão destrutivo, que é o caminho da mentira. Senhor, olha para cada pessoa que aqui está nessa manhã. Nos ajuda, Deus, a sermos conscientes de que sem a tua ajuda nós não conseguimos vencer nenhum dos pecados mencionados aqui nesta aula e também nas aulas passadas. Precisamos do Senhor. Ao mesmo tempo, ó Deus, conscientiza cada um aqui que o teu Espírito que habita os nossos corações, ele precisa ter o protagonismo nas nossas vidas, o controle das nossas ações, de modo que possamos então agir em verdade como é o conselho da tua palavra. Abençoa cada um aqui, é a minha oração, pedindo a Deus por esse domingo, que o Senhor nos conceda um domingo abençoado junto aos nossos familiares. Que a tua graça seja conosco. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, Deus.